Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, como é que você tá? Estou eu aqui para gente continuar a nossa leitura de Provérbios, né? Hoje nós vamos para o capítulo 4. Mais uma grande amiga minha, né, e também assim, espectadora aqui do canal, ela me fez uma pergunta sobre algumas coisas sobre o livro de Provérbios, historicamente falando, né? E aí eu quero compartilhar isso que ela perguntou, né, aqui com vocês também. A Regiane Mansoldo, ela me perguntou, Jaqueline, historicamente falando, quem escreveu, né, o livro de Provérbios, quando foi, etc e tal, porque é sempre bom a gente saber, né? Então, o livro de Provérbios, ele não foi feito por uma pessoa só. Apesar dele ser conhecido como os Provérbios de Salomão, não foi uma pessoa só, não foi só Salomão que escreveu, né, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele foi escrito por vários autores. Trata-se de uma compilação de ditados de vários sábios da antiguidade, sendo o rei Salomão o maior, né, o autor de mais destaque no livro. Foi feita uma compilação dos ditados. O que é uma compilação? É o ato de reunir diversos escritos sobre determinado assunto feito por escritores diferentes. Toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus, certo? E a palavra do Senhor nos relata aqui em 1 Reis 4:32 que Salomão ele escreveu mais de 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Porém, nem todos os provérbios e canções que Salomão escreveu estão dentro da Bíblia. E eu vou te explicar o porquê. Então, em 1 Reis 4, no versículo 29, diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento do comum e conhecimento tão grandes que não podiam ser medidos. Aí no verso 32 nos diz assim: Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Porém, como eu disse, nem todos eles estão na Bíblia, né? E eu vou te explicar o porquê. Então, Regiane perguntou, né? Quem foi que escreveu a Bíblia? Então a Bíblia não, o livro de Provérbios. Apesar do rei Salomão ele ter escrito a maior parte de Provérbios, há contribuição também de outros sábios, como de Agur, o rei Lemuel de Massá e o rei Ezequias de Judá, que também fez a transcrição e a compilação dos provérbios. O livro de Provérbios ele foi elaborado entre o reinado do rei Salomão em aproximadamente 970 a.C. até a sua compilação pelo rei Ezequias em 686 a.C. Então, o livro de Provérbios ele foi elaborado em aproximadamente um período de 300 anos, né? Então, apesar de diversos autores, o livro de Provérbios ele é popularmente conhecido como Provérbios de Salomão, mas não foi só Salomão que o escreveu, tá? E como eu disse, a Bíblia ela é toda divinamente inspirada. Então, nem tudo que foi escrito veio para a Bíblia. Por quê? Porque houve uma elaboração de tudo aquilo que foi encontrado ao longo dos anos para se fazer o fechamento do Velho Testamento e depois também do Novo Testamento. Foram feitas várias
várias pesquisas, vários debates teológicos, várias pesquisas históricas, vários estudos de pessoas que viam, ouviam e determinava o que era divinamente inspirado por Deus e que devia vir para a Bíblia, e o que não era divinamente inspirado por Deus e que não precisava estar na Bíblia. Serve de conselho, serve de provérbio, serve de ensinamento, serve, mas não era divinamente inspirado por Deus. Então, esse processo é chamado de cânon, é a canonização das escrituras sagradas. O que é o cânon? São coleções completas dos livros divinamente inspirados que constituem a Bíblia. A canonicidade é o estudo que trata do reconhecimento e da compilação de todos os livros que foram dados por inspiração de Deus sobre a humanidade. Então, a canonicidade é a determinação, né, da inspiração divina. A inspiração de Deus num livro que determina a sua canonicidade. Deus, ele dá autoridade divina a um livro e os homens de Deus o acatam, revela e reconhece diante do seu povo, né? E quando é que esse cânon do Velho Testamento foi feito? Quando é que houve esse reconhecimento e esse fechamento do Velho Testamento que separou toda a parte bíblica? Em 90 depois de Cristo, em Jânia, perto da moderna cidade de Jope, em Israel, os rabinos, num concílio sob a presidência de Jonatãs ben Haggai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Tá? Então, só em 90 depois de Cristo, em Jope, né, num concílio presidido por Joanã ben Zakkai, é que foi reconhecido, fixado e fechado o Antigo Testamento. Então você pode ver que teve Salomão, ele escreveu muitas coisas, mas nem tudo isso foi reconhecido como inspiração divina. Entende? Então a Bíblia, ela só foi canonizada depois de passar por vários processos onde houve esse reconhecimento de que ela era divinamente inspirada, e por isso foi feito o cânon que fechou a Bíblia em 90 depois de Cristo e que separou esses livros como sendo verdadeiramente os livros, né, com inspiração divina, tá? Então a gente não pode fixar quantas pessoas fizeram o livro de Provérbios, porque houve várias contribuições aí, mas as datas em que foram feitas, quando o rei, né, esteve ali trabalhando, é aproximadamente as datas que eu coloquei para vocês. Então, que historicamente vocês possam absorver também esse aprendizado e esse entendimento. E vamos lá à leitura do capítulo 4 de Provérbios? Lembrando também que eu estou fazendo a leitura na Bíblia, a versão NTLH, que eu acho que tem um melhor entendimento e um melhor entendimento para a gente. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: as vantagens da sabedoria. Filhos, escutem o que o seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais,
O meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, não atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se deles e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia perfeito, dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. A palavra do Senhor aqui mais uma vez vem nos trazendo a importância da sabedoria sobre a nossa vida e sobre os pensamentos ao qual nós temos, porque diz que os pensamentos é que dirigem a nossa vida. Então nós temos que estar sempre ligado no alto, em Deus, para que possamos verdadeiramente estarmos atentos ao que estamos pensando e aonde esses pensamentos vão nos conduzir. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada por esse ensinamento do Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus Cristo a termos essa sabedoria, a estarmos atentos, Senhor, aos nossos pensamentos. Se são pensamentos nossos, se são pensamentos do Senhor, ou se nós estamos sofrendo algum tipo de influência maligna sobre os nossos pensamentos, tentando, Senhor, desvencilhar os nossos passos da Tua palavra. Que o Senhor venha nos dar capacidade de entender tudo aquilo que não provém do Senhor, para que nós possamos todos os dias colocarmos em prática o que a Tua palavra nos ensina,
para termos uma vida correta diante do Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém. E se você, assim como a minha amiga Regiane, tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda aqui para mim. Quem sabe eu consigo responder você e trazer mais entendimento e luz sobre a sua vida, né? Historicamente falando e no contexto também espiritual e bíblico, tá bom? Um grande abraço, que o Senhor venha continuar a nos abençoar, nos guardar, nos proteger e que você não me abandone nessa caminhada. Ainda falta muitos capítulos para a gente encerrar esse livro de Provérbios. Então fica comigo, curte, compartilha, comenta, tá bem? E não me abandona, fica comigo até o final, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, que o Senhor continue a nos abençoar, em nome de Jesus.